Hoje a gente vai dar início à nossa aula prática 4, chegamos na metade, né? Ciências morfofuncionais do aparelho locomotor, membros inferiores e coluna vertebral. O assunto de hoje está relacionado à articulação do quadril, que é uma região do nosso corpo que fica ali entre o tronco e a coxa, formando uma articulação que liga a extremidade do fêmur, a pelvis, e que permite os movimentos dos membros inferiores em todas as direções, né? É uma das articulações mais importantes do corpo humano, nos permite caminhar, correr, pular, suporta aí o nosso peso, né, através das conexões com nossas pernas, e a articulação do quadril também é uma das nossas articulações mais flexíveis, que permite maior amplitude de movimento, né, que é a ADM, a maior amplitude de movimento que todas as outras articulações do corpo, exceto o ombro. A outra articulação que tem uma grande amplitude também é o ombro. Então, são nossas duas articulações que mais movimentam são quadril e ombro, né? Aí eu vou trazer o vídeo do professor e depois eu vou fazer uma pausa para comentar um pouquinho sobre a primeira atividade que ele vai trazer. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo alguma coisa? Tô não, gente. Parou. Vocês não estão vendo nem ouvindo? Não, Tem Nada, nada? nada. Tá, então pera aí que eu vou compartilhar outra vez. De liberdade. Agora, vocês Então, estão se ela tem ouvindo? 3 Agora graus de foi. graus de liberdade Tá, vou prática, voltar lembrando que então. nós temos que realizar os Eu vou procedimentos soltar. tá? Então, é o tipo de articulação muito conhecido também como bola e soquete. Ela tem um encaixe quase que perfeito, e daqui a pouco você vai saber o porquê eu falei esse quase, entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Tá, ok, mas o que seria a cabeça do fêmur? O que seria esse acetábulo? Como que ocorre esse encaixe? Isso tudo você vai ver a partir de agora. Então, muita atenção, vamos ao quadro. Bom, você está vendo aí esta imagem que representa a articulação do quadril. A cabeça do fêmur eu tenho nesta região e o acetábulo é o espaço no qual esta cabeça se encaixa. Esse encaixe entre o acetábulo e a cabeça do fêmur forma a articulação do quadril. Então, ela possui 3 graus de liberdade. Então, se ela tem 3 graus de liberdade, eu posso considerar como os movimentos possíveis a serem realizados por aquela articulação. Ela realiza flexão e extensão, adução e abdução e rotação medial e lateral. Você pode até encontrar como rotação interna e externa, dependendo da referência.
e tem uma grande função de suportar o peso do corpo, é mais forte e estável em comparação à articulação do ombro. Além disso, tem muita proteção de ligamentos e músculos. Bom, por que ela é mais estável? Justamente porque ela tem músculos grandes, de grande capacidade de sustentação e ligamentos muito fortes. O ombro é uma articulação que apresenta uma grande amplitude. Apesar de ser considerado um complexo que apresenta vários tipos de articulações, ele ainda tem uma maior liberdade do que o quadril. Por quê? Porque o quadril tem que suportar o peso. Então, o quadril ele tem uma função a mais. Além de movimentar, ele também sustenta. Então, o que você sabe, que a coluna lombar apresenta aquela vértebra que ela é um pouco mais rígida, né? Apresenta um disco mais espesso, porque ela tem que aguentar aquela carga. Pense que essa carga que essas vértebras lombares elas aguentam, ela vai descendo. Então, ela vai descendo, descendo, chegou aonde? No quadril. E o quadril tem essa função. Ele atua muito na locomoção, e daqui a pouco você vai compreender os movimentos que o quadril faz, mas principalmente na sustentação. Por isso que é uma articulação importante. Tem 3 graus de liberdade, assim como o ombro também tem? Tem, beleza. Mas não tem essa mesma amplitude por conta dessa sua função de sustentação do peso, ok? Bom, vamos conhecer a articulação do quadril, vamos ao quadro. Vai abrir a base óvide para que você conheça a articulação, você tem a interface da base, você já conhece muito bem esta base. Eu vou primeiro em esqueleto completo, vou dar um zoom maior e nesta região eu tenho a articulação do quadril. Para que você veja mesmo, vou ter que retirar os ligamentos. Aqui você vê o fêmur, tem o encaixe dele, a cabeça, e eu giro. Aqui eu tenho o acetábulo e o lábio dele. A articulação do quadril, ela está referente a este encaixe de fêmur com o acetábulo. Tá vendo esse encaixe aqui? É ele que se refere à articulação do quadril. Além disso, vou voltar no slide. Agora você vê nessa imagem o fêmur de um lado e a pelve, né? Formando aí, temos os ossos do quadril também do outro. Então, relembrando, você tem o ilho, o pubis e o isquio, ok? Então, esses são os ossos que formam o quadril, você tem dos dois lados. E aí você tem essa abertura, que é o acetábulo. Entenda o acetábulo como esta abertura. A cabeça do fêmur, que é esta aqui que eu acabei de fazer a flecha, a seta, vai se encaixar no acetábulo. Bom, a superfície do acetábulo, como você vê aí, a gente volta lá na base óvide, para que você compreenda essa parte pélvica. Então eu vou dar uma volta, vou voltar na interface dele e escolher o número 7. Ok. Então aqui você tem o ligamento ilioifemoral, que será assunto para daqui a pouco. Você tem o fêmur e aí você tem o acetábulo. Bom, essa superfície do acetábulo, ela não vai se encaixar de forma perfeita à cabeça do fêmur. Ela vai cobrir o lado anterior, superior e posterior. Então, ela não encaixa de forma perfeita. Além disso, nós temos o próprio fêmur. Então, isso aí você já viu do acetábulo. Eu tenho a cartilagem articular, nessa parte do acetábulo. Eu tenho o lábio do acetábulo, que é muito importante também. E aqui seria a articulação do quadril, esse encaixe. Agora, eu vou retornar e agora vou na interface novamente, escolher a primeira e destacar o fêmur. Escolho o fêmur, destaco ele, e aí para você
compreender a morfologia dele. A cabeça do fêmur é esta que eu acabo de selecionar. Então, você pode ver aqui a cabeça do fêmur. Essa cabeça, ela corresponde a basicamente 2/3 de uma esfera. Tá? Ele tem uma cápsula articular forte, né, o quadril, que vai realizar o revestimento do colo do fêmur como um tubo. Ok? Além disso, além da cabeça, tem outras partes importantes, inclusive o grande trocânter. E aí, em vários estudos, se você pega em artigos científicos e tudo mais, para realizar a reconstrução cinemática do quadril, muitas vezes é colocado um marcador no trocânter. O quadril, ele é muito confundido quando a gente fala em articulação, porque se eu digo, articulação do quadril, se eu pergunto para você onde está o seu quadril, muitas vezes você vai falar isso aqui, né? Toda essa região, tudo isso aqui é meu quadril. Mas falar da articulação mesmo é algo um pouco mais complexo. Quando eu falo cabeça do fêmur, muita gente confunde e aponta o quê? O trocânter. Então, aqui do lado, como você vê na imagem, se eu faço a palpação, eu tenho um osso, né? Dá para verificar um osso, mas não é essa a cabeça do fêmur, não. Imagine, a cabeça do fêmur, ela tem a articulação com o acetábulo. Agora, isso aqui é o grande trocânter. Quando eu faço essa palpação e encontro um osso acima aqui, um pouco mais para baixo da minha cintura, aí eu tenho o trocânter. Então, muita atenção, onde fica o trocânter, onde fica a cabeça do fêmur. Não confundam, tá? Vamos voltar ao quadro. Bom, além disso, eu tenho aqui nessa diáfise, o corpo dele, o corpo de todo o fêmur. E aqui embaixo eu tenho o epicôndilo lateral e o medial. Aí já partindo para um conhecimento mais da articulação do joelho e tudo mais, mas não se preocupe com isso, porque isso é um assunto para depois. A gente está focando no quadril. Aqui eu tenho uma incisura troclear, uma superfície poplítea, aqui a fossa intercondilar e a superfície poplítea presente no fêmur. Eu tenho uma linha aqui, que eu contaria como um próprio acidente, e aqui o trocânter menor. Então, para a articulação mesmo do quadril, eu preciso levar em consideração que a cabeça do fêmur, esta que você vê aqui, e vamos voltar, retirar, dar um zoom maior aqui, retirar os ligamentos, e aí você vê este encaixe. Olha só como o encaixe ocorre. Como você pode ver na imagem, ele não é completo. Ele ocorre apenas em uma parte, esse encaixe. Ele não é um encaixe em todas as partes da cabeça do fêmur, tá? Então, ele é bem diferente do que você costuma imaginar no caso. Bom, então dá para compreender aí o que é o encaixe entre fêmur e também o acetábulo. Esse encaixe é completo? Não, não é completo. A cabeça do fêmur você pôde identificar também, identificar as demais estruturas presentes no fêmur e compreender esse espaço onde ele vai se inserir, que é o acetábulo. Essa articulação é do tipo esferoide, também conhecido como bola e soquete, é uma forma de encaixe. Então, ela se encaixa, tem uma grande amplitude, mas atua muito na sustentação de peso e é um pouco atrapalhada por conta disso. Beleza. Você sabe disso, já consegue partir já de um momento inicial e básico da estrutura da articulação do quadril. Como eu falei, essa articulação ela é muito importante, ela faz diversos movimentos, atua em sustentação de peso. E agora, pensando nessa mesma articulação, na junção de um osso com uma outra estrutura, eu quero que você preste bastante atenção nessa atividade que eu vou passar, então vamos ao quadro. Bom, vamos trocar para o slide. Você vê aí essa pergunta. Você sabe o que é uma osteoartrose do quadril e como a fisioterapia ela pode atuar no tratamento?
Então, muita atenção, porque aí leva já em consideração a sua própria aplicação prática, tá? Então, vamos lá. A osteoartrose é uma degeneração progressiva da cartilagem. Então, o que você vê nesta imagem? Essa própria perda de cartilagem, você tem a cabeça do fêmur, o acetábulo e uma cartilagem entre eles. E aí eu tenho uma degeneração dessa parte da cartilagem, e aí ela ocorre devido ao desequilíbrio entre a solicitação e a resistência do tecido cartilaginoso. Então, a forma como eu me movo ou a quantidade, ou um grande desgaste com o tempo, acaba destruindo esse tipo de tecido. Principalmente ocorre em pessoas idosas, mas alguns atletas já tiveram também devido às características dos próprios movimentos específicos no esporte. A idade e o peso são fatores bem agravantes nesse caso. Afinal, se o quadril ele mexe com a sustentação de peso, obviamente, quanto o maior o peso, maior a dificuldade de realizar essa sustentação. Quando existe já esse desgaste, a dor vai aumentar, a dor é o principal sintoma, ela vai aumentar na atividade física e vai aliviar no repouso. Então, é aquele tipo de inflamação que realmente vai demandar um pouco de repouso, tomar cuidado com as cargas e tudo mais. Além disso, obviamente, está na articulação, eu terei uma rigidez articular, eu posso ter edema, deformidade, instabilidade nessa articulação, porque eu estou perdendo realmente a parte da cartilagem, limitação funcional, perda de força muscular e amplitude de movimento. Então, olha só o tanto de pontos que eu perco nisso. Além disso, o primeiro problema que é visto realmente é realizar a abdução. Depois, outros problemas podem chegar para piorar essa situação na osteoartrose. Então, o primeiro problema que eu vejo é realizar este movimento. Então, a osteoartrose pode me dificultar realizar uma abdução, ok? Depois, movimentos de rotação ficam mais complexos e a adução fica terrível. Então, a adução vira um movimento muito difícil de realizar. Tem essa rigidez, tá? Então, eu posso utilizar a fisioterapia para isso? Deve. O tratamento na fisioterapia ele é muito importante, pode ser realizado por diversas vias. Pode pensar na cinesioterapia, você pode pensar até em acupuntura. Tem alguns estudos de revisão muito interessantes que mostram a acupuntura, mas obviamente que eu recomendo que vocês leiam, façam realmente o estudo para ver se a acupuntura é o melhor jeito ou não. E crioterapia para diminuir a inflamação. Crioterapia é induzir aquele tecido a uma temperatura um pouco mais fria, aquela articulação a uma temperatura mais fria. Então, a crioterapia ela é importante, a eletroterapia pode ser realizada, há alongamentos também, porque o que vai acontecer no alongamento? Você vai deixar aquele tecido que está um pouco mais rígido, ele vai deixar mais mole, o músculo vai ficar mais relaxado, você vai conseguir, ele vai ter um comprimento maior, vai estar mais alongado. Com esse maior alongamento, o que vai acontecer? Você consegue fazer uma amplitude de movimento maior. Aumentou a amplitude de movimento, você diminui um pouco a sobrecarga sobre aquela articulação. Alongamento dá? Dá, beleza. Então, são técnicas muito importantes que podem ser realizadas para melhorar, né, para estimular realmente aquela região e atenuar as cargas e as dores que vão envolver tudo aquilo. Um ponto que eu quero defender para vocês também, e que eu tenho falado nas aulas práticas, são os tipos de orientação. Obviamente, eu acho que se você procurar diversas formas de tratar aquele paciente, é melhor. Além disso, focar na prática de exercício físico. Porque o exercício ele pode acarretar em dor? Não, ele pode, mas tem vários tipos de exercício que ele pode realizar, principalmente para fortalecer as áreas ao redor, para não gerar uma sobrecarga tão grande na articulação. Então pensa, eu tenho uma lesão naquela articulação, eu tenho primeiro uma inflamação, porque é assim que a osteoartrite ela funciona.
Você tem uma inflamação primeiro. Aí depois eu tenho um encaixe na cartilagem. Se eu tenho alguma estrutura um pouco mais forte que vai chegar para minha articulação e falar, calma, vou te ajudar aqui, vou fazer parte do trabalho, você vai chegar com uma sobrecarga menor aí nessa articulação. O estrago vai ser menor? Vai, maravilha. Então, o primeiro ponto que deve ser tratado é, o principal sintoma é dor, eu preciso atenuar esse principal sintoma. Atenua esse principal sintoma com dor, aí eu tenho crioterapia, eletroterapia, cinesioterapia, o próprio alongamento. Então, técnicas bem importantes. E aí, depois, eu posso realizar o fortalecimento dessas regiões. Uma vez que eu diminuir a dor, aí eu posso chegar e realizar o fortalecimento. Então, muita atenção com isso, muita atenção com essa própria estrutura no quadril. Então, provavelmente, você pode ter algum paciente com isso. Em casos mais graves, é realizada a cirurgia e a colocação de uma prótese. Aí não tem jeito mesmo, é uma lesão mais complexa, como envolve esse encaixe, ela é muito interna, tá? Envolve uma cartilagem muito interna no nosso corpo, então tem que tomar todo esse cuidado. Você pode conhecer a osteoartrose no quadril, eu falei para você que é mais conhecida em idosos, mas quando a gente pensa no meio esportivo, ela surge também, por causa dos movimentos específicos. Então, muita atenção com esse tipo de osteoartrose. Existem outros tipos de osteoartrose, mas aí eu apresentei para vocês no quadril, já que o tema desta aula prática é quadril. Então, fica claro para você como resolver essa atividade. Até sugiro que você faça mais leituras, procure mais sobre a osteoartrose no quadril, porque é mais um caso que pode acontecer com você. Ok? Bom, vamos seguir? Como eu falei, eu vou parar aqui só um pouquinho para eu poder trazer uma alusão aí a esse exercício que ele está comentando, né? Algo que é muito importante, né, que precisa ser feito com muita cautela, muito cuidado, é a avaliação do seu paciente, para saber aí qual é a melhor forma de tratar, porque cada um vai trazer de uma maneira diferente. Dependendo do grau de acometimento de cada paciente, do grau que cada paciente vier me apresentando, uma abordagem vai ser adquirida, né? Eu vou abordar o paciente de maneiras diferentes. Não vai ser a mesma coisa para todo mundo, não é receita de bolo. Não que eu não possa realizar o mesmo tratamento desde que caiba o mesmo tratamento em pacientes diferentes, né? E outra coisa é que o tratamento ele vai variar na resposta, no tempo de resposta. Cada organismo reage de uma maneira, e cada organismo vai me apresentar uma resposta. Então, talvez eu não consiga trazer uns resultados tão significativos dependendo do grau de acometimento daquela articulação, né? E ainda, dependendo da idade do paciente, se for já num grau, num nível cirúrgico, dependendo da idade desse paciente, nem é indicado aí a cirurgia. Então, a fisioterapia ela vai entrar mesmo de uma forma para conforto, né? Para esse paciente poder levar o dia a dia. Não que a gente vá conseguir trazer 100% desse conforto, mas a gente pode trazer um alívio para o dia a dia desse paciente. Ele fala também da crioterapia. A crioterapia nada mais é do que o gelo, né? O gelo ele é analgésico e ele é anti-inflamatório. Porém, eu tenho que pensar o seguinte: para alguns pacientes, o gelo também causa dor. Então, eu não vou colocar o gelo, sendo que o gelo causa dor no meu paciente. E o que eu vou tentar promover? Eu vou tentar promover um relaxamento daquela musculatura. E aí, o que eu faço? Eu vou colocar o calor. Porém, eu não vou colocar o calor em cima daquela articulação. Eu vou colocar o calor nos músculos ao redor. Porque se é o músculo que está comprimindo ali, se é o músculo que está
travado ali, né, que também tá causando a dor, eu preciso relaxar aquela musculatura para poder melhorar a movimentação do meu paciente, a marcha do meu paciente, a postura dele, né? Só que o calor, ele é contraindicado em quadros de inflamação e em quadros de infecção. Se eu tiver essas duas coisas, que eu preciso tudo adquirir isso tudo na minha avaliação. Se eu tiver uma dessas duas coisas, inflamação ou infecção, eu não vou usar o calor, tá? Então, assim, por isso, uma abordagem no seu paciente, no seu primeiro momento, de riqueza de detalhes, de conversar bem com ele, de ouvir bem o seu paciente, é extremamente importante, porque é ali que você vai colher todos os dados para poder traçar seu tratamento. E durante o tratamento, nada te impede de mudar o rumo. De acordo com o que seu paciente for te respondendo, você pode mudar e evoluir, né? Igual ele falou ali, o foco principal que o paciente chegou foi relatando dor. Só que tem outras coisas. Eu vou tratar primeiro a dor e as outras coisas, elas vão vindo em sequência assim que eu retirar ou minimizar a minha primeira queixa, né? Então, a gente precisa ser bem atento nessa avaliação e reavaliar o seu paciente toda vez que ele chega para o tratamento. Porque toda vez que ele chega, é uma nova avaliação que ele vai te trazer coisas novas ou não. Aí você vê se você mantém, se você evolui, se você regride, porque se você estiver dando alguma sobrecarga de exercício para aquele paciente, de cinesioterapia, pode ser que você esteja prejudicando. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai retroceder. Nada te impede de você mudar sua conduta a qualquer momento, tá bem? Agora eu vou voltar a aula para ele continuar. Então vamos ao quadro para a gente dar sequência ao conteúdo. Você acabou de resolver essa atividade, você já sabe que é uma osteoartrose do quadril, sabe como o fisioterapeuta pode atuar no tratamento. E eu vou falar de uma estrutura muito, mas muito importante quando a gente fala em quadril. Por quê? Eu não estou falando de sustentação. Eu falo de sustentação. Para ter sustentação no meu membro inferior, para ter sustentação da minha coluna vertebral, alguém tem que segurar toda aquela articulação. E aí eu tenho, na articulação do quadril, ligamentos importantes, ligamentos muito fortes, para justamente fazer isso aqui, ó. Limitar um certo movimento, limitar outro tipo de movimento. E aí eu quero que você preste atenção em cada um dos 3 tipos de ligamentos que eu vou falar. Obviamente, mostro no slide, partimos para basióide depois, vamos ao quadro. Bom, ligamento ilio-femoral é o primeiro ligamento que eu vou falar. O ligamento ilio-femoral, ele também é conhecido como ligamento em Y. Ah, professor, mas por que em Y? Porque ele tem a forma de um Y, daqui a pouco você verá na basióide. Bom, ele cobre a articulação do quadril anterior e superiormente, ele vai impedir o movimento da pelve sobre o fêmur. Nós temos o ligamento pubofemoral também. Esse é um ligamento que é anterior e inferior à articulação do quadril. Ele apresenta 3 feixes, um superior, um médio e um inferior. E ele vai limitar principalmente a rotação externa. E temos o ligamento isquiofemoral, posterior e inferior, ele limitará a rotação interna. Beleza, você sabe os ligamentos, vamos dar uma olhada na basióide para reconhecer cada um desses ligamentos. Voltar aqui, retornar, e aí eu já tenho essa parte mais ligamentar de volta, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos o ligamento ilio-femoral. Aí você fala, professor, mas não era em Y? Lembra, né? Lembram o Y isso aqui. Esse é o ligamento ilio-femoral, mas veja como eles são fortes. Se eu comparar com outros ligamentos que eu tenho no corpo, eles não são tão grandes dessa forma, tá? Então esse ligamento ilio-femoral, ele é muito forte. Eu tenho ainda o ligamento pubofemoral, outro ligamento importantíssimo, e o ligamento
isquiofemoral são os 3 tipos de ligamento que existem na articulação do quadril. Além disso, quando eu penso nesses ligamentos e nos movimentos realizados, por exemplo, a abdução do quadril, ela é limitada pela tensão dos ligamentos pubofemoral e isquiofemoral. Então, eu retorno, vou aqui nas ações musculares e antes de estudar os músculos que vão realizar os movimentos, agora eu só quero que você veja a abdução do quadril. Quando eu tenho a abdução do quadril, que é este movimento que você vê aí na imagem, aí, ó, a abdução do quadril, eu tenho aí, ela é um pouco limitada pela tensão dos ligamentos pubofemoral e isquiofemoral. Ele que vai chegar e vai falar para a estrutura, ó, passou do ponto, chega, pode voltar. A adução, aí já é diferente. A adução, vamos voltar aqui, escolher a adução, que é esse retorno, como você pode ver, é limitada pela tensão da porção superior ou iliotrocanteriana do ligamento em Y. Então, o ligamento em Y é quem? É o ligamento iliofemoral. Então, o ligamento iliofemoral que vai realizar a limitação do movimento da adução na articulação do quadril. Agora, percebendo a flexão do quadril, e agora eu quero muita atenção sua, vamos escolher aqui a flexão do quadril, aqui. Você vê, este é o movimento de flexão do quadril. Todos os ligamentos ficarão o quê? Folgados. Todos os ligamentos que eu falei para você. Então, o ligamento iliofemoral, ligamento pubofemoral e ligamento isquiofemoral ficarão folgados no movimento de flexão. Então, quando eu estou aqui e faço uma flexão do meu quadril, ok? Beleza. Então, eu posso afirmar que o movimento de maior amplitude na articulação do quadril é qual? É um movimento de flexão. E por que seria? Porque eu não tenho ligamento falando, ei, peraí, já deu, e colocando um limite maior. Então, é uma característica dessa articulação, que a sua maior amplitude de movimento seja a flexão. Então, muita atenção quando chegar algum paciente para você e ele tiver uma flexão de quadril limitada. Obviamente, você vai compreender os músculos que fazem flexão, onde eles têm a origem e inserção, para que você compreenda onde pode estar esse problema. Mas a flexão, sabendo que a flexão é o movimento de maior amplitude no quadril, se chega um paciente que ele tem uma flexão limitada em outro tipo de movimento, ele acaba ganhando da flexão em amplitude, saiba que tem um problema lá, porque a flexão é esse tipo de movimento que terá a maior amplitude. Bom, sobre os movimentos do quadril, você sabe alguns tipos de movimentos, então vamos ao quadro. Para dar continuidade neles, vem aqui. E aí, esses são os movimentos que são realizados. Flexão, extensão e hiperextensão, abdução e adução, rotação medial e lateral, que eu já falei que elas podem ser interna e externa. Eu totalizo nisso 3 graus de liberdade. De novo, eu reafirmo que, mesmo com 3 graus de liberdade, ela possui, em amplitude, uma limitação maior do que a do ombro. Ah, professor, mas o ombro também tem 3 graus de liberdade. Mas a amplitude, aí, o valor de cada amplitude, mesmo de em cada movimento, já é muito diferente. Bom, o que eu quero dizer também, antes de mostrar para você os movimentos na base Ovid, é que os movimentos do quadril, eles são acompanhados por movimentos da coluna lombar para a mobilidade total. Então, quando verificar cada movimento que o quadril faz, dá uma olhada na coluna lombar. Vamos lá. Esse é o primeiro movimento, o movimento de flexão, tá? Essa é a flexão que o quadril realiza, beleza? E aí, eu tenho músculos que vão
ser muito importantes para isso. Eu tenho músculos que realizarão a estabilização ou neutralização, você sabe o porquê de cada ação muscular, e óbvio, os agonistas e antagonistas. Eu tenho o glúteo médio aí trabalhando para a flexão, eu tenho o tensor da face lata e principalmente os músculos da região anterior da coxa, como o reto femoral, o sartório, o adutor longo, pectíneo e o magno aqui. Eu ainda tenho, estabilizando toda essa região, o próprio ilíaco e o psoas maior. Isso pensando em flexão de quadril. Flexão é um movimento que o quadril faz, o outro movimento nesse mesmo eixo seria a extensão. Então, dá uma olhada na extensão do quadril. A extensão, diferente da flexão, olha só, a porção anterior da coxa, ela não participa. Quem vai participar, principalmente para a extensão, é a parte posterior da coxa. Parte posterior da coxa para a extensão do quadril. E aí eu tenho o glúteo máximo, fazendo grande função, eu tenho até o glúteo médio também, fazendo uma função mais de estabilização nesse caso, e aí eu tenho bíceps femoral, eu tenho semitendíneo, e semimembranoso, sendo úteis, além do adutor magno também contribuindo. Mas principalmente os músculos da região posterior da coxa. Então, para flexão e extensão, você já sabe, enquanto flexão eu tenho uma porção anterior da coxa ajudando para a extensão, então flexão, parte anterior da coxa, extensão, parte posterior da coxa que realizará esses movimentos. Então vamos voltar ao quadro para continuar. Tem mais graus de liberdade nesse caso. Eu tenho adução e abdução. Uma olhada, você já sabe qual o movimento que é, mas não viu ainda os músculos que participarão. Então, a abdução, olha só os músculos que vão realizar a abdução, esse movimento de abdução. A melhor forma de você ver o movimento de abdução é sempre na direção do eixo. Então, nesse caso, tem o eixo anteroposterior para este plano, que é o plano frontal. Então, eu tenho o sartório ajudando, mas principalmente o tensor da face lata e olha aqui, glúteo máximo e glúteo médio sendo importantíssimos para o movimento de abdução. Principalmente, tanto o glúteo máximo como o glúteo médio, eles terão esse maior valor em ativação muscular do que os demais músculos que eu mostrei para esse movimento aí de abdução. Então, abdução é isso aí. Vamos voltar. Vamos dar uma olhada agora em adução. Adução, você também viu o movimento. Esta é a adução. Ele parte desse movimento de abdução e retorna. Aí já é diferente. Enquanto eu tinha aqueles músculos mais externos, mais laterais, agora eu tenho os próprios adutores. Eu tenho o pectíneo aqui, aí começa adutor longo, abdutor magno e grácil aqui contribuindo para o movimento, além dessa vista que você pode ver. Os adutores sendo bem úteis para o movimento de abdução. Então, para abdução e adução, já tem uma grande diferença. A abdução tem uma grande participação de glúteo máximo e glúteo médio para realizar esse movimento. Agora, se eu quero realizar a adução, eu estou com a abdução e eu retorno. Quem realiza esse movimento são músculos que ficam mais localizados na parte medial, como os adutores, já chamados de adutores, tá? Então, adutor magno, adutor longo, tudo isso você pôde conferir, além do grácil, realizando essa parte de estabilização também para que os músculos realizem a contração, participando e auxiliando nesse tipo de movimento. Então, são partes, como você pode ver, bem antagônicas. Então, a flexão é a parte anterior, a extensão é a parte posterior. Quando falo de abdução, eu falo de uma parte um pouco mais lateral, de músculos localizados mais lateralmente. E, quando eu falo de adução, eu estou falando de músculos mais
que são mais mediais, né, referentes à nossa posição anatômica. Então, fica claro para você esses músculos. Beleza, você sabe disso, mas sabe também que falta 1 grau de liberdade, não tem só 2 graus de liberdade, já falei de flexão e extensão, falei de abdução e adução, falta mais um, que é as rotações. Então, muita atenção agora, vamos ao quadro, vamos dar uma olhada lá. Bom, vamos retorna aqui do pectíneo e escolheremos a rotação. Então, tem a rotação medial e a rotação lateral. Vamos ver a rotação medial. Olha só a rotação medial como ela é realizada. A melhor forma de você ver a rotação, ela surge por este eixo. Longitudinal. Ok? Bom, músculos. Extensor da face lata, vai ser muito útil nesse caso, e glúteo médio. Agora, quando eu penso na outra rotação que é realizada, na rotação lateral, aí já dá para perceber um outro tipo de movimento. Aqui de cima. Olha só esse movimento que a própria cabeça do fêmur dá para perceber, ó. Ela fazendo, olha só a cabeça do fêmur de novo. Aqui nós temos a cabeça do fêmur. Olha para a seta e agora olha o que ela vai fazer. Olha como ela roda. O acetábulo fica, ela roda. Bom, quem vai realizar isso, principalmente aqui o glúteo máximo e o glúteo médio vai auxiliar um pouquinho, mas glúteo máximo, principal rotador lateral do quadril. Então fica claro para você outro tipo de movimento que você consegue compreender uma grande diferença entre as partes que vão auxiliar, tá? Então mais uma aí que pode te ajudar. Bom, agora que você conhece já os movimentos e os músculos que vão realizar o movimento, é importante que a gente faça uma outra atividade. Então, eu tenho mais uma pergunta para você, muito importante, muita atenção, que eu vou comentar para você também, a característica dessa pergunta. Você conheceu os músculos que realizam principalmente flexão e extensão do quadril? E agora a gente vai ver no quadro aí essa pergunta, essa outra atividade muito importante. Vamos voltar aqui no slide para dar uma olhada. Bom, qual a relação entre os músculos presentes nos membros inferiores no nervo ciático? Olha o nervo ciático aqui. Ok? Então, o nervo ciático é este. A gente vai dar uma olhada na base óbvide, onde ele fica. Então, retornamos à base óbvide, vamos à interface, saímos da interface, estamos nos sistemas agora. Sistema nervoso. E aí, no número 11, já tem, ó, direto nervo ciático. Fica claro para você, vou retirar um pouco desse zoom. Esta parte amarela que eu acabei de selecionar, já aparece o ciático. Vou colocar uma seta para que você veja muito bem. Aqui temos o nervo ciático. E veja onde ele nasce. Então, eu vou dar um zoom maior aqui para você localizar. Ele é ramificado aqui em cima, tá? Aqui na coluna lombar. E aí ele desce. Você concorda? Desce, desce, até o momento em que ele se esconde um pouco atrás dos músculos da região posterior da coxa. Então, eu tenho que retirar o músculo posterior da coxa para que você verifique onde fica o ciático completo. E aí, o que pode acontecer? Se eu tenho uma inflamação nesse nervo, e é essa a principal pergunta, qual a relação entre o nervo ciático e também os músculos dos membros inferiores, a gente viu aí o músculo posterior da coxa, aí eu tenho um problema. Se eu tenho uma inflamação nesse nervo, ele parte aqui de cima, pensando na parte lombar, e desce por todo o membro inferior, eu tenho uma complicação, porque ele não está atrás dessa parte muscular, justamente para suprir aqueles músculos? Tá. Mas quando eu tenho uma inflamação, muitas vezes por conta de algum movimento, ou se eu fico sentado em uma posição específica durante muito tempo,
aquele meu músculo, ele pode fazer o quê? Realizar compressão no nervo ciático. E aí vai doer. É aquela dor característica quando você não consegue localizar muito bem. Aí você vai, alonga e nada, não resolve. Né? Por quê? Porque o problema não é literalmente no músculo, não é realmente na parte muscular. O problema é um pouco mais complicado, é no nervo ciático, então você tem técnicas de relaxamento. É muito importante, porque aquela pessoa que tem dor no nervo ciático, ela terá problemas para ficar na mesma posição durante muito tempo, e isso envolve, por exemplo, longas viagens. A pessoa precisa realizar longas viagens, é muito complicado. Eu mesmo já tive um pouco de dor, teve uma vez que eu fui, peguei o avião, viajei, não era uma viagem tão longa, mas tive muita dor. É uma dor que não passa. Você anda e não passa, você senta e não passa. Então, é muito importante que você saiba o que fazer nesse caso. Existem algumas manobras que você pode fazer, métodos de relaxamento, justamente para que aquele músculo mais rígido, ele não faça essa compressão do nervo e acabe aumentando ainda mais a dor, o desconforto, porque realmente é uma dor que atrapalha a realização de tarefas até cotidianas, como o próprio andar para caminhar, para pegar alguma coisa, caminhar no trabalho. Tudo isso pode ser afetado. Então, muita atenção com essa região, atenção com os músculos que recobrem o nervo ciático. Que a dor, a inflamação dele é uma coisa, agora a compressão é pior ainda. Então você tem que tomar todo esse cuidado para que esse nervo não inflame e você não tenha maiores problemas. Então, quando chegar um paciente na sua mão com esse problema, saiba realizar tanto essa parte de relaxamento, relaxar aquele músculo, como também tentar retirar essa dor que é proveniente dessa inflamação, essa irritação presente nesse tipo de nervo, ok? Bom, muito importante, mais uma atividade aí, é importante ainda que você pegue essa atividade, procure outras referências, veja outros tipos possíveis de tratamento, para você ter o domínio mesmo da situação, porque isso pode acontecer, é uma dor que acomete muitas pessoas, então é mais um ponto para você considerar. Vamos seguir? Vamos ao quadro, dar continuidade, vou selecionar aqui o slide. E aí eu tenho essa parte muscular. Então você até pode conferir como uma das partes importantes dessa aula prática era reconhecer a origem e inserção dos músculos presentes aí no quadro. Então eu tenho reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, sartório, tensor da face lata. Veremos na basióvide a origem e inserção de cada um deles. Então, estamos na basióvide. Vamos retornar. Você está na interface, vai em sistema muscular, porque agora essa é a parte importante da aula prática, e vai selecionar a visão de corpo inteiro. Ou melhor, quadril, 17. Selecionou o quadril. E aí o primeiro aí é o reto femoral. O reto femoral ele fica na porção anterior da coxa. É este músculo aqui, reto femoral. Quando eu quero descobrir a origem e inserção, você vê que eu tenho uma setinha em azul, que é esta que eu acabei de clicar. E aí eu consigo ver esse quadradinho vermelho é a origem. A origem está no ilho e no pubis. Se você clicar sobre os quadradinhos, ele vai direto. E no pubis. Ilho e pubis. E a sua inserção está mais para baixo, está na patela. Na patela. O próximo músculo já parte aí para os vastos. Além disso, a ação do reto femoral está ligada à flexão do quadril e extensão do joelho. É um músculo que atua em duas articulações. Saindo dele, nós temos o vasto lateral, é um músculo bem importante também, pensando no quadríceps. Então você tem a origem dele. Vamos dar uma olhada aqui na origem dele.
clica no quadradinho, a origem dele é no fêmur e a inserção dele, ela fica aí na patela também. Ela vai atuar principalmente na extensão de joelho. Bom, além disso, eu tenho vasto medial. O vasto medial, ele tem a sua origem no fêmur e tem outra ainda, que é um pouco mais para baixo no fêmur e a sua inserção na patela. Então esse aí é o vasto medial, vai atuar principalmente na extensão do joelho, você ainda vai encontrar o joelho depois. Então eu retiro aqui o reto femoral para que você veja o vasto intermédio. É um músculo mais profundo, como você pode ver. Eu tive que retirar o reto femoral da imagem. Vou verificar a origem e inserção. A origem do vasto intermédio, ela é no fêmur e a sua inserção, mais para baixo, na patela. Então, o que deu para perceber, falando desses músculos que são componentes do quadríceps? Você viu os 3 vastos, então eu falei de vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral. Com raras exceções, com poucas exceções, grande maioria nasce no fêmur, né, tem a sua origem no fêmur e tem sua inserção na patela. Para você compreender como ele atua nas duas articulações, realizará movimentos também relacionados, e aí a gente viu o reto femoral que tem a sua origem no pubis, no ilho também, né, auxiliando, e a sua inserção na patela. Vai ajudar o quê? Vai ajudar tanto o quadril, como também vai atuar nos movimentos do joelho. Então, a parte de quadríceps fica bem clara para você. Os demais vastos, aí eles têm mais uma ação um pouco mais auxiliar no quadril, mas principalmente em joelho, que será um assunto para as próximas aulas práticas. Bom, vamos voltar ao quadro, que tem mais ainda. Tem um músculo sartório. O sartório, vamos retornar, é o que cruza. Então, é este músculo que você vê aí na imagem, que está em azul. Este é o sartório. Então, se eu escolher realizar essa origem e inserção dele, verificar a origem e inserção, eu tenho uma origem no ilho, o ilho, onde o sartório nasce, e a sua inserção na tíbia. Então, origem no ilho, inserção na tíbia, realiza a flexão de quadril, a abdução de quadril vai ajudar também, rotação lateral, flexão de joelho e rotação medial de joelho. São esses músculos bem importantes aí na parte anterior. Para finalizar, quem eu tenho? Tensor da fáscia lata. Tensor da fáscia lata, eu vou diminuir esse zoom, clicar no quadradinho, eu tenho a origem no ilho e inserção nesse trato iliotibial, tá? Então, vai realizar movimentos como a flexão de quadril, a rotação medial de quadril, a abdução de quadril. São esses principais movimentos que o tensor da fáscia lata auxiliará. E auxilia não realizando como agonista a todo instante, mas ajudando principalmente como um grande estabilizador. Voltando à slide, você vê que eu falei sobre todos esses músculos. Falei sobre reto femoral, falei sobre vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Esses 4 formarão o quadríceps, sartório e tensor da fáscia lata. Vamos continuar indo agora para a parte posterior. Então, você vê aí a parte posterior. Eu tenho quem? Bíceps femoral, semimembranoso, semitendíneo. Tem o adutor magno, que também está localizado nessa parte anterior, né? Não só posterior. E o grácil. Vamos dar uma olhada, então? Então, vamos lá na base óvide, novamente, e começar a verificar a origem e inserção dos músculos da região posterior da coxa. Bom, começando pelo semitendíneo.
semitendíneo, semitendinoso, dependendo da referência que você pega, ele tem origem no isquio, a origem do semitendíneo é no isquio e a sua inserção está presente na tíbia. Então, sai lá do quadril, tem a sua inserção em um osso que vai auxiliar em movimentos do joelho também. Então, tem um músculo biarticular. Nesse caso, falei para você, então, do semitendíneo. Retornar. Ele vai ajudar em extensão do quadril, como eu já falei nessa aula prática, rotação medial do quadril, aí vai auxiliar no joelho também, né? Flexão do joelho e rotação medial do joelho. Bom, beleza. Do lado dele, eu tenho o adutor magno, eu já vou falar para você daqui a pouquinho, e o semimembranoso um pouco mais de uma forma profunda. Vendo o semimembranoso, eu tenho a sua origem no isquio e a sua inserção lá para baixo na tíbia. Então, sai do isquio, vai para a tíbia, mesmo ponto que eu falei para o semitendíneo, eu falo para o semimembranoso. Ele tem a sua origem em um osso presente no quadril e tem a sua inserção em um osso que vai auxiliar na formação da articulação do joelho também. Então, vai atuar no quadril? Vai, beleza. Vai atuar no joelho? Também. Então, eu tenho extensão de quadril, rotação medial de quadril, e aí eu parto flexão de joelho, rotação medial de joelho. Então, olha só como atua nas duas frentes, no caso. Vamos retornar e verificar agora o famoso bíceps femoral, a longa cabeça dele. Vamos lá. O bíceps femoral tem origem no isquio, e a sua inserção ele terá na fíbula. Então, se eu tenho origem no isquio, presente como um osso do quadril, e a sua inserção na fíbula, que é mais um osso presente aí no segmento perna, vai atuar como um músculo biarticular ou não? Vai atuar no joelho também? Vai sim. Então, ela realiza a extensão de quadril, rotação lateral de quadril, flexão de joelho e rotação lateral do joelho. Esses são os movimentos que o bíceps femoral ajudará. Lembrando, eu tenho o adutor magno. O adutor magno, você já conhece, ele tem a inserção no isquio, as duas partes no isquio, em duas regiões dele, e a inserção no fêmur e em outra parte do fêmur. Vamos só retirar o semitendíneo, o semimembranoso, o adutor magno, para que você veja o final desta parte aqui, né? E o grácio está aqui um pouco mais escondido. Você seleciona ele, vê a origem do grácio está presente no pubis, como você pode ver, a origem no pubis, e a sua inserção está presente na tíbia, ok? Então, retornando ao slide, eu falei de bíceps femoral, então você conhece já o bíceps femoral. Conhece semimembranoso? Sim. Semitendíneo? Sim. Adutor magno? Sim. Grácio? Também. É importante você saber origem e inserção muscular? Professor, mas fica um pouco repetitivo, é repetitivo compreender onde é a origem, inserção, parece que eu tenho que decorar. Não, o que é importante que você saiba são músculos que vão atuar nos movimentos. Se você realmente compreender onde aquele músculo ele atua e sabe como que é toda a sua morfologia, onde ele tem a sua origem e inserção, vai ajudar muito na hora de identificar possíveis lesões. Porque se eu falo, olha, eu machuquei bíceps femoral, tá, e o bíceps femoral, ele é longo, ele atua tanto para movimento do quadril como também do joelho. Vai chegar uma hora que eu tenho um comprometimento tanto de uma estrutura como de outra. Agora,
Eu não posso realizar um tratamento específico para uma parte específica dele, se eu não sei essa parte. Eu preciso saber a sua origem e inserção, e vamos combinar, não é complicado, para que eu possa realizar o melhor tratamento possível. Bom, esses são, você viu os movimentos realizados pelo quadril e viu também como os músculos eles possuem a origem e inserção, levando em consideração a sua própria ação muscular. Então, você viu a ação muscular que ele realiza também. Tem outras demais funções musculares que são particulares, são específicas aí ao ponto do quadril. Então, quero muita atenção agora. Vamos ao quadro. Bom, eu tenho a função de diferentes ações para diferentes porções de um músculo. Isso é muito interessante. Por quê? Os músculos grandes, e aí no quadril eu tenho muito músculo grande, eles podem ser capazes de apresentar diferentes funções, né, diferenças em suas funções, relacionadas às porções. Por exemplo, o glúteo máximo e o glúteo médio. No entanto, a ação principal daquele músculo, por exemplo, se eu quero falar o glúteo máximo, a principal função dele é o quê? A extensão. Toda aquela função principal, ela é compartilhada em suas partes. Agora, a sua porção superior, a porção superior do glúteo máximo, por exemplo, ela está localizada também para atuar na abdução. Já a sua porção inferior também está localizada de forma que vai auxiliar na adução. Então, eu tenho um músculo grande, o glúteo máximo, ele vai auxiliar na parte de extensão, beleza? Essa é a principal função dele, mas a sua porção superior vai atuar também para ajudar na abdução, e a sua porção inferior, perdão, vai ajudar o quê? Na adução. Então, dependendo da porção muscular, aí eu tenho uma maior ativação para determinado tipo de movimento. Outro aspecto importante, mudança da ação muscular devido ao ângulo de articulação. Então, o que fala esse tópico? Que devido aos diferentes movimentos realizados, o torque mesmo que eu gero com o meu músculo para um movimento específico, ele pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, o glúteo médio e o tensor da face lata, que você pôde acompanhar agora há pouco, eles são considerados rotadores internos do quadril estendido. Mas a sua parte de gerar torque para a rotação interna, ela vai aumentar quando o quadril todo está flexionado em 90 graus. Então, o que quer dizer essa ação? Que dependendo da minha posição, determinado músculo vai conseguir gerar uma maior tensão. Então, é outro ponto também muito importante. E, por fim, eu tenho os músculos biarticulares. E aí, para esses músculos, esses são músculos que vão atuar em duas articulações. Você viu vários exemplos, principalmente na região posterior da coxa, de músculo que vai atuar no quadril e no joelho. A eficiência de um músculo biarticular, ela vai ser influenciada pelas posições das duas articulações. Então, ele será mais eficiente quando eu tiver uma determinada combinação, no caso desse exemplo, desta aula prática, do quê? Do quadril e do joelho. Um exemplo, né? Os músculos isquiotibiais, eles serão mais eficientes como os tensores do quadril, e isso você viu, que eles realizam esse movimento de extensão, quando o joelho se estende simultaneamente com o quadril. Então, quando eu tenho uma extensão de joelho e quadril, eu tenho uma grande ação do músculo isquiotibial para a extensão do quadril, principalmente. E são mais eficientes como flexores do joelho, o próprio isquiotibial, ele é um flexor do joelho, quando o quadril se flexiona de forma simultânea. Então, eu preciso desta combinação para gerar até um torque maior. E isso fica claro para você mostrando essas demais funções musculares. Por quê? Na basióvide, você pode compreender como funciona. Então, você viu certinho como que é toda a aplicação dele,
como ele tem origem e inserção, o movimento que ele faz. Em vários dos músculos que eu mostrei para você, você pode identificar que ele ajuda quadril, beleza. Mas olha aqui, mas ajuda joelho também. Então, vira essa ação biarticular, tá? Auxiliando um dos dois. E aí tem a sua eficiência dependendo, né, do tipo de movimento. Por que você precisa saber disso? Porque muitas vezes você terá que realizar teste para verificar se aquele músculo que a pessoa lesionou já está pronto para voltar, né? Voltar àquelas atividades. E aí, muitas vezes, você isola uma articulação específica, ele não tem nenhum problema, realiza o movimento, sendo que você não deveria isolar. Deveria deixar trabalhar as duas articulações. Porque aí trabalha as duas articulações, se ele tem alguma dor ou alguma limitação, você consegue identificar. Então, é outro ponto que é importante de salientar e que você possa compreender também. Bom, então, nesta aula prática, você pôde compreender as estruturas relacionadas à articulação do quadril. Agora você sabe já o encaixe que é feito entre a cabeça do fêmur e o acetábulo também. Eu até mostrei para você o fêmur, a morfologia dele, como que é o corpo do fêmur, onde fica a cabeça dele. Falei sobre o trocânter, mostrei o acetábulo, trouxe a atividade da osteoartrose no quadril. É muito importante que você saiba como realizar o tratamento e saber os mecanismos presentes por trás da osteoartrose. Você viu os ligamentos que são presentes no quadril, que apresentam essa função, que são muito importantes para limitar determinado movimento, para auxiliar na sustentação. E os músculos que são utilizados. Músculos grandes, fortes, alguns são biarticulares, outros não, mas que auxiliarão nos movimentos do quadril, lembrando que ele faz 3 graus de liberdade, flexão, extensão, abdução e adução e rotação medial e lateral, dependendo da referência que você adotar, também pode ser conhecido como rotação interna e externa. Beleza? Bom, então esta foi a aula prática 4. Agradeço. Então, meninas, essa foi aí nossa AP4. Nós chegamos à metade. Semana que vem a gente faz as últimas 4 aulas práticas e aí a gente finaliza. Tá bem? Alguma dúvida? Alguém? Não, tudo certinho. Certinho? Certinho. Então tá bom. Então tá, meus amores. Aí, na semana que vem, segunda-feira é feriado, mas eu marquei aula porque eu não lembrei mesmo, e é bom que a gente tem que cumprir esse prazo mesmo. E a gente faz mais uma aulinha, dá início na semana, tá bem? Nossa, é feriado, eu nem sabia, gente. É de cachoeiro. É de cachoeiro. Nossa, tô por fora mesmo, tá? Tô tão isolada. Ai, meu Deus. Mas muita gente não lembrou, inclusive eu, quando marquei. Verdade. Então tá, gente, ó, uma boa noite para vocês, um bom final de semana, qualquer coisa eu tô à disposição no WhatsApp, tá bem? Fiquem com Deus. Um beijinho. Obrigada, fica com Deus também. Beijo. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.